taxa de juros, taxas ilegais, seguro prestamista, revisão de contratos, redução de parcelas. É isso que nós vamos falar hoje no Amolando Machado. Tudo para ajudar você, advogado, empresário ou qualquer indivíduo que tenha um contrato de financiamento ou alienação fiduciária pode tomar as melhores decisões para o seu contrato. E olha só, para quem não me conhece, eu sou o Silvestre e eu sou advogado e trabalho já há alguns dias com direito bancário e especialização ainda maior em busca e apreensão de veículos. E tem algo que as pessoas me perguntam muito e me questionam muito, e até me incomoda até. Revisão de contratos para redução de parcelas. Como fazer? O Amolando Machado é uma série de vídeos que fala sobre redução de parcelas, busca e apreensão. E eu vou tentar esclarecer para vocês um pouquinho sobre isso nesse dia de hoje. Então, primeiro, é importante você entender que redução de parcelas ela não vem de graça. Já faz algum tempo que os tribunais não estão vendo com bons olhos a ideia de revisão de contrato. Tanto que, quando se trata de revisão de parcelas, o STJ já tem testar algumas súmulas para tratar sobre isso, tá bom? Então é o seguinte, quando você for falar sobre redução de parcelas juros, revisão de contratos para redução de parcelas, nem vai para frente, nem anda mais, pode dar errado. Uma revisão de parcelas, uma revisão de contratos para redução de parcelas mal feita, dá merda, entendeu? Então, pensa bastante antes de você entrar numa furada dessa. Silvestre, você quer dizer que você não acredita em revisão de parcelas? Revisão de contrato sim, redução de parcela nem tanto. Por quê? Uma revisão de contratos, ela requer uma estratégia muito bem feita para que ela possa atingir o objetivo. E qual que é o objetivo? O seu cliente tem que ser claro para você, doutor, o que ele quer fazer. Não pode ser simplesmente reduzir as parcelas, porque não é tão simples assim. Você quer ver um exemplo? Quando você vai fazer uma revisão de contratos para redução de parcelas, o que você questiona no processo? Eu vou dizer para você. Você questiona taxas ilegais, taxa de avaliação, taxa de contrato, taxa de terceiros, IOF. Bom, isso tudo já foi por água abaixo, porque nem todas essas taxas são ilegais quando elas cumprem o seu requisito. Avaliação, se for um veículo usado, fez a avaliação, tá certo. Taxa de contrato, quando você já é correntista daquele banco e o banco não cobra, ou melhor, quando você não é correntista do banco e ele cobra a taxa de contrato, é válido, porque ele vai fazer todos os seus critérios de avaliação dentro do banco, então é válido, não é legal. Seguro prestamista, bom, é algo diferente. Entretanto, se ficar provado que o cliente realmente ficou sabendo e conheceu as cláusulas do seguro prestamista e realmente se aplica a ele, logo não há ilegalidade nisso, entendeu? Então tá tudo valendo. Então já de água abaixo eu digo para você que vai dar ruim, muito ruim nisso, porque são as coisas básicas que você vai questionar ali, entendeu? Aí você vai fazer outro questionamento, você vai questionar juros abusivos, tá bom? Você vai fazer uma analogia como eles falam, tem um nome para isso, mas usura. Você vai falar sobre usura. Cara, usura não se fala mais em usura faz muito tempo. Então, juros
pode ser abusivo, mas você tem que saber a maneira de dizer quando esse juros é abusivo. Bom, você vai ver um contrato que está cobrando lá 30% ao ano. Aí você vai falar: Silvestre, está muito superior à taxa de juros que o mercado permite ser cobrado. Eu falo para você qual que é a taxa de juros. 24. Bom, deixa eu frustrar a sua vida. Já faz bastante tempo que o STJ já disse que taxa de juros acima de 24% ao ano não caracteriza juro abusivo. Então, o que dizer sobre isso? Bom, a revisão de contrato ela requer uma estratégia bem além disso, porque eu já estou frustrando os seus planos com a revisão de contrato já agora. Então, se você simplesmente entrar numa teoria de revisão de contrato sem um objetivo, você vai trazer prejuízo para o seu cliente. Tá bom? Dica assim, de ouro. Você precisa saber o que é uma estratégia de busca e apreensão. Ou melhor, uma estratégia de revisão de contrato. Ó, eu vou dizer para você quando é uma revisão de contrato que vale a pena, tá? Desde o ano de 2022, a taxa de juros média de mercado está em média 2,2 ao mês. Tá bom? Com muita facilidade, isso está chegando a 30% ao ano. Juros abusivo? Não é juros abusivo. Porque quem regula a taxa média de mercado no Brasil é o Bacen. Então, o Bacen está dizendo que a taxa média de mercado é 2%, 2,2% ao mês. Se você querer discutir isso, você vai recalcitrar contra os aguilhões da morte. E não é essa a ideia. Então, o que eu devo fazer? Você deve seguir por um caminho mais inteligente, sagaz. Qual que é o objetivo disso tudo? Tem que ter um objetivo. Se você não tiver um objetivo, se você não tiver um plano, uma estratégia, você vai ter um problema muito sério, muito sério. Por quê? Você vai fazer o protocolo da ação, vai pagar as custas, não vai conseguir liminar e ainda vai sofrer a busca e apreensão. Então tá bom, vamos lá. Digamos que o contrato seja de 2022, 2,2 ao mês. Logo, já estou dizendo para você que fazer uma revisão de contrato alegando taxas ilegais, seguro prestamista e juros de 2,2 ao mês como ilegal, vai frustrar o seu trabalho. Então, o que é uma taxa de juros acima da taxa média de mercado? Em vez de ser 30%, fosse 60% ao ano, é taxa de juros ilegal. Por quê? Porque está 50% a mais da taxa média de mercado estabelecida. E quando acontece isso, é muito fácil você conseguir deixar transparente, você deixar claro para o magistrado que a taxa de juros é legal. Você vai fazer o seguinte, você vai falar: magistrado, se eu pegar aqui a taxa de juros ao mês, ele está superior a 1,5, uma vez e meia a média de mercado. E quando você atinge 5 pontos acima a taxa média de mercado, você tem a descaracterização da mora. Entendeu? Ficou claro? Agora consegue ver o deslumbre de uma revisão de contrato dando certo? Silvestre, mas a taxa de juros está dentro da taxa média de mercado, o seguro prestamista realmente ele confirma que ele recelebrou e as taxas não são ilegais. E agora o que eu faço? É a estratégia. Qual que é a estratégia que você tem para resolver isso?
Você tem alguma estratégia? Não, não tem? Babou então, foi pro ralo. Eu vou dizer que você nem pensa em estratégia, né? Ó, deixa eu dizer pra você. A revisão de contrato, o objetivo dela não deve ser reduzir parcela. Ela deve ser um meio para você anular a busca e apreensão. Esse é o objetivo da revisão de contrato. Uma revisão de contrato inteligente, ela visa anular a busca e apreensão. Ah, e tem condições? Tem condições, muitas condições. Por exemplo, você consegue, por meio do juiz prevento. Se você não sabe o que é o juiz prevento, vamos voltar a estudar na escola. Eu vou ver se eu não tenho nenhum vídeo que fala sobre o juiz prevento. Mas o juiz prevento, ele pode ser utilizado como uma preliminar de nulidade, tá bom? Ou melhor, uma preliminar de exceção de competência. O próprio protocolo da ação pode ser usado como uma preliminar numa exceção de competência. Uma liminar que você tiver pode ser utilizada como preliminar na busca e apreensão. E também a duplicidade de decisão contraditória, ou melhor, a evitar decisões contraditórias. Ela pode fazer com que você não precise, ou melhor, que você argumente com o juiz para que a decisão dele não contrarie uma decisão de uma revisão de contrato. Ou seja, ela precisa fazer a conexão entre as duas ações. E o juiz prevento, que é o juiz da revisão, hoje está feito, estou recuperando uma gripe, estou desse jeito. Então, quando você faz o pedido de conexão, você pega o processo e manda para a revisão de contrato. Entendeu? Desculpa. Estou recuperando uma gripe, está complicado. Você está entendendo como funciona então? Você precisa ter uma estratégia. A estratégia deve ser anular a busca e apreensão. Existe meio de anular uma busca e apreensão? Muitos. E se você for sagaz, é nesse momento aqui que você ganha do teu cliente. Você vai fazer revisão de contrato e a gente consegue anular a busca e apreensão por meio de pedir de manobras dentro do processo. Não só do processo, mas como antes mesmo do processo, extrajudicialmente. Então é possível anular uma busca e apreensão por meio da revisão de contrato. Aí, quando você protocola a revisão de contrato e consegue eliminar, mas focado em anular a busca e apreensão, você consegue no banco propostas de quitação com 80% de desconto, 85%. Você vai fazer muito mais para o seu cliente do que simplesmente anular a parcela, reduzir as parcelas. Por quê? Se você anula a busca e apreensão, ele muitas vezes nem vai precisar pagar as parcelas. Porque ele vai pegar o dinheiro que ele pagaria as parcelas, faz um caixa e oferece quitação para o carro com 50% de desconto, 60%, 70% de desconto. E assim você consegue resolver o seu problema. Fácil. Nem levou meia hora de trabalho. Mas você precisa visualizar como resolver isso. É fácil, é possível. Você só precisa pensar na estratégia, você só precisa visualizar o que fazer. Não há outra maneira. Nisso proporciona para o seu cliente conforto e segurança. Conforto de não ficar recebendo ligação e segurança de não sofrer uma busca e apreensão descontrolada. Você precisa da busca e apreensão. Aí ele para de pagar. Lá, depois que você anulou a busca e apreensão, você liga para o banco e busca fazer um acordo para o seu cliente. E você vai conseguir propostas aí de 50% a 80% de desconto. Fácil. Só por causa da sua estratégia. Então a sua estratégia tem que dizer muito sobre isso. Outra coisa, quando você faz uma revisão de contrato, meu querido sagaz, uma coisa você tem que fazer como regra. Você tem que acompanhar se existe uma busca e apreensão no nome do seu cliente. Não é só fazer revisão de contrato, cara. Você faz a revisão de contrato e você vai acompanhando lá. Será que tem aqui toda semana
pega o CPF do cliente e digita lá no TJ da cidade, do município dele, ou do estado dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, toda semana. Para quê? Para você não sofrer uma busca e apreensão descontrolada. Mesmo que você está planejado, mas sai a busca e apreensão, você nem está sabendo, o carro vai ser apreendido. E você nem vai ter tempo para anular a busca e apreensão. Entendeu? A ideia é você ficar consultando dentro do TJ do estado se sair uma nova busca e apreensão para aquele cliente. Se saiu, você vai lá e anula. Fácil assim. É isso que você tem que fazer. Não tem dor de cabeça, não tem mistério. Não tem mistério. O mistério é você não fazer isso, é você não saber que isso existe. Agora você sabe que existe. Você pode agora fazer 1000 coisas para anular uma busca e apreensão, utilizando a revisão de contrato. Aí agora você entende o porquê que eu digo para você que revisão de contrato não reduz a parcela? Porque se você não conseguir eliminar, você está num mato sem cachorro. Então você só resta uma opção, uma estratégia para anular a busca e apreensão. Então com essa estratégia você planeja a redução da parcela, já sabendo que ela não é garantida e também pode não conseguir, mas você visa anular a busca e apreensão, porque assim seu cliente não vai pagar. Ou seja, ele não vai só reduzir a parcela, ele vai eliminar a parcela da vida dele. E se anula a parcela da vida dele, ele vai pagar seus honorários sorrindo. Essa é a ideia, essa é a estratégia. Entendeu? Então eu sei que se você prestar atenção nisso, focar nessas coisas, em olhar para a necessidade do seu cliente, para o trabalho dele, como que ele vem seguindo o trabalho dele, como que ele vem pagando as parcelas do contrato, você vai conseguir entregar muito mais do que você vem entregando até agora. Por quê? Revisão de contrato mal feita gera busca e apreensão descontrolada. Gerou busca e apreensão, ele perde o carro. Se ele perde o carro, você perde o cliente. Não é isso que você quer. Muito menos eu. Eu não quero que você perca o carro do seu cliente. Claro, é fracassando que se aprende. Mas eu já estou dizendo para você o que você precisa fazer para não fracassar. Tá bom? Eu já estou te dando os passos para você seguir, para você não ter uma dor de cabeça. Para você não ter o desgosto de ter um cliente seu que você fez revisional sofreu uma busca e apreensão. Cara, é frustrante isso. Eu já me frustrei nisso. Ainda bem que foram poucas vezes, mas já aconteceu. Então o que você tem que fazer é buscar uma maneira para anular a busca e apreensão. Entendeu? Então você não pode dar essas mancadas. Sagaz, ó, outra coisa. A revisão de contrato, se você faz ela mal feita, ela gera honorários sucumbenciais para o outro advogado. E se você não consegue a justiça gratuita para o seu cliente, você vai tomar prejuízo maior ainda. Por isso que é importante você ter uma sagacidade assim, ó, fora do sério. Eu faço revisão de contrato? Faço, muitas não, poucas. Eu faço estratégias para revisão de contrato, ou melhor, eu faço estratégias para anular busca e apreensão. Parte da estratégia é uma revisão de contrato. Assim o cliente já sabe qual é o meu objetivo final, que é anular a busca e apreensão. Ele vai poder no futuro parar de pagar as parcelas. Essa é a ideia. Entendeu? Então todo mundo, mas doutor, se eu conseguir uma boa perícia, mano, se não tiver com juros abusivos, acima de 50% da taxa média de mercado, vai dar pau em você. Tá entendendo? Vai dar pau e você não quer tomar pau. Você não quer apanhar do juiz. Não é nem do juiz, é do banco. O banco vai dar cacetada na tua cara. Você não precisa passar por essa vergonha, entendeu? Eu já tô falando pra você, vai dar vergonha. Então, o que você faz? Cria uma estratégia, como eu ensinei pra você. Faz a revisão de contrato para poder conseguir anular a busca e apreensão por meio da prevenção do juízo, de uma liminar, ou de uma mudança do contrato. Tudo isso te proporciona mudar o contrato, ou mudar a busca e apreensão, mudar a revisão, focar a revisional para resolver um problema maior no futuro. Entendeu? Se você não entende isso, sagaz,
que eu vou fazer para te ajudar, cara? Nem sei o que te falar. Nem sei, sério mesmo. Revisão de contrato é maravilhosa quando você tem um projeto para ela. Senão você só é mais um entre milhares de advogados aí que fazem revisão de contrato, só uma semana depois o cara perde o cliente, perde o carro e você perde o cliente. Ou você pega o contrato do cliente, olha lá, você jura de pé junto para o advogado, melhor para o cliente, que vai dar a revisão de contrato porque está com juros abusivos. E a taxa média de mercado agora em 2022 é 2,2% uma média nesse valor. E você quer falar, eu vou reduzir parcela. Mentira, cara. Você não vai conseguir reduzir parcela sem uma estratégia. Entendeu? Não pode mentir para o cliente. Se você sabe que a taxa média de mercado está 2,2, uma média de 2022, e o contrato do cara está 2,4, você acha que vai conseguir reduzir parcela? Não vai, cara. Você não sabe como consultar o Bacen para saber qual é a taxa média de mercado? Me chama aí no privado, manda mensagem que eu mando o link para você, para te ensinar a fazer a consulta lá. Para você saber qual é a taxa média de mercado naquele período. Mas se eu fazer uma perícia, doutor, eu consigo melhorar? Vai provar, só vai provar o que você já disse, que não tem juros abusivos, entendeu? Como que a gente resolve isso agora? É ou você cria uma estratégia ou você não faz a revisão de contrato. Por quê? Revisão de contrato, se você sequer tem uma estratégia, você vai deixar seu cliente perder o carro. Por quê? Porque você acha que você é muito esperto. E você sequer faz a consulta do processo do cliente. E se você não consulta o processo, ou melhor, o CPF do cliente naquela região por tempos em tempos, semana a semana, vai sofrer busca e apreensão e balbal pro carro. Entendeu? E se você não seguiu a minha regra de ouro, que é usar uma estratégia, você não vai conseguir recuperar o carro. Eu sei que tem maneira de você perder, de você ganhar, só usando a revisão de contrato. Na verdade, você consegue anular a busca e apreensão com uma ligação e um e-mail. E a revisão de contrato aí só para fazer volume no processo. Mais uma opção que é fazer a prevenção do processo. Então eu sei que é possível você atingir patamares muito maiores. Muito maiores. E como fazer isso? Me segue aqui, cara. Me segue aqui, eu vou te ajudar. Vou abrir tua mente. Tá bom? Então, não perca essa chance de conseguir utilizar a revisão de contrato como estratégia para anular a busca e apreensão. O seu cliente, ele quer a revisão de parcela. Ele quer reduzir a parcela. Será que ele quer reduzir a parcela? Ou ele só quer parar de pagar? Ele quer pegar lá os R$ 1.200 do carro e pagar a escola da criança, pagar o plano de saúde, pagar a energia. Você já pensou nisso? O seu cliente, ele vem com a palavra chamada de redução de parcelas. Eu acho que está muito caro. Mentira, não está caro. Ele só não quer pagar a parcela, mano. Vamos ser franco. Mas você não vai falar isso para o cliente. Você não pode falar isso para ele. Você vai falar para ele assim, ó, bom, eu posso criar uma estratégia que você pode ficar até mesmo sem pagar a parcela. É estratégia. Mas você vai estar falando a língua do cliente. Ele fala para você que ele quer pagar a parcela, mas tem juros. Mas se você propor para ele criar uma situação que ele nem vai pagar a parcela, é melhor ainda. Mas se você não consegue criar uma estratégia que permita isso, nem faça. Ele vai sofrer uma busca e apreensão descontrolada e você vai perder o carro do cliente. E tem como fazer busca e apreensão e ela está controlada? Tem. Eu estou esperando a busca e apreensão sair para eu ir lá e anular ela. Eu faço a revisão de contrato num dia, no outro eu já faço um recurso, para quando sair a busca e apreensão eu já anulo tudo. É isso que eu faço. É isso que dá para fazer. E você consegue fazer não só isso, mas várias outras situações que podem trazer resultados assim extraordinários para você.
Cabe você querer fazer. Então, o seu cliente ele fala uma língua diferente da sua. Ele fala sobre redução de parcelas. E você sabe que a redução de parcelas simplesmente não vai acontecer. Mas você pode criar uma estratégia que possa dar para ele a chance de quitar o carro com 80% de desconto, sem ficar pagando parcela. Mas Silvestre, mas aí você está querendo fraudar o sistema econômico brasileiro. Ah, mano, sério que você está me falando um trem desse? É a inadimplência do cliente. Se ele quiser parar de pagar, ele para. Com a sua ajuda, não. O que você vai fazer é jogar a bola, jogar para o outro lado. Jogar do lado que vai ganhar, que é o cliente. Se você criar estratégia, você permite que ele não pague as parcelas. E ele não perde o carro. Mas tem que ter estratégia. Se você entender o que eu estou falando até agora, é fazer parcela. Você reduz as parcelas por meio de processo. E você vai fazer com que o cliente nem pague as parcelas mais. Nisso aí você vê todo o fruto do seu trabalho. Porque você vai proporcionar para o cliente um plano que, em vez dele só reduzir a parcela, ele fica sem pagar a parcela. Porque ele já quer ficar sem pagar a parcela. Porque ele vai falar assim: doutor, quando você protocolar o processo, eu já posso parar de pagar? Se você falar, olha, parar de pagar é opção sua. Mas quando anular o processo, quando sair a busca e apreensão e eu anular ela, você pagar é uma opção. Essa é a ideia. Entendeu? Essa é a ideia. Se você consegue entender que a estratégia proporciona isso, eu já fiz isso dezenas de vezes. A revisão de contrato tem essa finalidade. Entendeu? Se você fizer isso sem uma finalidade, vai ficar ruim pra você. Fica muito ruim. E não é essa a ideia. Entendeu? A sua ideia é você ter sucesso nisso. E revisão de contrato bem executada, revisão de contrato bem realizado, mano, é um prazerzaço olhar para ela, ver todo o trabalho que foi feito. Você ganha liminar, você pode conseguir realmente reduzir a parcela. Você ganha honorários de sucumbência, honorários contratuais. Entendeu? E você ganha tudo isso fazendo um trabalho tão legal, cara, mas você tem que ser estratégico. Entendeu? Estratégico. Sem estratégia você é só mais um no mercado. No mercado não, né? Você só é mais um na fila do pão. A fila do pão tá enorme, vira na esquina. Quantos advogados você já não viu que perdeu o carro? Essas empresas de assessoria que falam que reduz parcela, não reduz bolhufas nenhuma e perde o carro também. Gente que fala que faz e não entrega muita gente. Porque eles não têm estratégia, eles lá sabem para que serve a revisão de contrato. Vão discutir os juros, a taxa de juros, as taxas abusivas, o seguro prestamista. Cara, fala sério, mano. Você ainda tá nessa toada, cara. Joe, não é o caminho. Não é esse caminho que você tem que seguir. Você tem que trilhar um caminho menos percorrido. O caminho do planejamento. E como que funciona isso, Silvestre? Esse planejamento? Bom, você vai sentar com o seu cliente, você vai entender a realidade dele. Você vai ver o que ele está pagando, o que ele não está pagando, o que ele pode pagar, o que ele não pode pagar. Você coloca lá, e quanto é o valor da sua parcela? Ah, 1.000, 2.000. Quanto que você quer pagar? X reais por mês. Você pode criar uma estratégia para ele e ele vai entender que você é a melhor opção, porque você está dando para ele muito mais do que redução de parcelas. Você está entregando para ele uma efetividade na quitação do contrato, porque ele vai ter a chance de fazer uma economia para quitar o contrato e não perder o carro. Entendeu? Entendeu, sagaz? É assim que funciona. É assim que acontece. Se você tiver essa visão, você vai conseguir atingir muito, mas muito mais do que você imagina. Entendeu? E eu quero que você entenda isso para você atingir esses resultados iguais. Fazer uma revisão de contrato como uma estratégia de redução de revisão, de anulação de busca e apreensão é a melhor estratégia. Se
Se você não sabe como fazer isso, eu acabei de falar no vídeo, acabei de dizer como você faz. Reveja o vídeo para você saber como fazer da revisão uma ferramenta de anulação de busca e apreensão. Assim você entrega redução de parcelas, quitação antecipada e suspensão da busca e apreensão. Sagaz, eu espero ter sido claro com você nesse Amolando Machado dessa tarde. Eu espero que você tenha um foco no seu trabalho. Dúvida? Manda aí pra mim que eu vou te mandar o link do Bacen. E a gente se fala por mais dias aí. Não se esquece, anota o sininho aí, clica no sininho, dá o seu like, se inscreve no canal. A gente se vê por aí no mais um Amolando Machado. Aquele abraço.